E aí, galera, beleza? Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Aqui tá tudo tranquilo. Hoje a gente vai dar uma olhadinha aí mais sobre o movimento uniformemente variado, né? A gente começou a estudar aí semana passada, vendo a parte introdutória do que é o movimento uniformemente variado. Hoje a gente vai dar continuidade vendo a sua primeira função, que é a função das velocidades, beleza? Então, o que que acontece? Um movimento uniformemente variado é aquele movimento em que a gente tem, ó, uma variação na velocidade. Veja que o carrinho aqui, ó, começa devagarzinho e depois se desloca mais rápido, né? Ou seja, ele aumenta a velocidade. Então, esse movimento uniformemente variado é aquele que possui uma aceleração constante e diferente de zero. Ou seja, ele vai aumentar ou diminuir a velocidade igualmente, constantemente, ou seja, uniformemente, certo? Se essa aceleração ela for positiva, eu vou ter que a variação da velocidade também vai ser positiva, ou seja, a velocidade vai aumentar. Se essa aceleração for negativa, a gente tem que essa velocidade vai diminuir, ou seja, a variação da velocidade vai ser negativa, certo? Então, o que a gente chamou de movimento acelerado, aceleração positiva, e movimento retardado, aceleração negativa, certo? Beleza. Para a gente analisar nossa função, a gente precisa lembrar da ideia da equação do primeiro grau, né? Lembra qual é a equação do primeiro grau? Fx é igual a x mais b, né? Então, nossa função horária das velocidades, também vai ter essa mesma cara de função do primeiro grau, certo? Só que agora eu tenho que o valor da função é a velocidade final, né? É a velocidade que o corpo se encontra depois daquele certo tempo, ou naquele certo tempo, né? É igual à velocidade inicial, que é a velocidade com que o corpo começa o movimento, né? Em alguns casos, essa velocidade é zero, quando ele parte do repouso. Quando a questão diz um corpo parte do repouso, significa que ele estava parado e começou o movimento. Então, a velocidade inicial nesse caso é zero, certo? Mais a aceleração, né? Lembrando que a aceleração é sempre constante, vezes o tempo, que é a nossa variável, né? Então, a partir desse tempo é que a gente consegue determinar a velocidade com que o corpo se encontra mais à frente. Então, a gente não vai ter muitos segredos em relação a essa função. Por quê? Porque é a mesma ideia da função lá que a gente viu para o movimento uniforme, certo? Só que aqui vai ser velocidade, aceleração e tempo, né? Lá era espaço final, espaço inicial, velocidade e tempo. Mas a ideia é a mesma, certo? É uma equação do primeiro grau em função do tempo e vai me dar informações de um movimento uniformemente variado, ou seja, pode me dar informações ou de tempo para alcançar uma velocidade ou da velocidade que é alcançada num certo tempo, certo? Se liga aí no exemplo. Então, ó, dado uma função da velocidade, v é igual a menos vezes 24 mais 6 vezes t, em que v é dada em metros por segundo e o tempo é dado em segundo. Então, normalmente, quando a função vier já dessa forma, né? Quando a função vier já prontinha, com a velocidade em metros por segundo e o tempo em segundos, você não vai precisar se preocupar com a unidade de medida. Beleza? Aí, ó, primeira pergunta: qual a velocidade inicial? Então, lembra que, como ele te deu a equação, você só precisa relacionar essa equação dada aí na questão, v igual a menos 24 mais 6t, mais 6t, com a velocidade, com a função das velocidades, que é v é igual a v0 mais a vezes t, certo? Então, perceba que
Quem está multiplicando o tempo vai ser a aceleração. Então, aqui em cima, quem multiplica o tempo é 6. Quem estiver sozinho é a velocidade inicial. Então, nesse caso, a velocidade inicial é menos 24, né? Não esquece que o sinal negativo representa a grandeza. Então, se tiver menos 24, é porque a velocidade inicial é negativa. Se tivesse menos 6 aí, então a aceleração seria negativa. Beleza? Então, toma cuidado com isso aí. Então, a gente vai poder dizer que a velocidade inicial é menos 24, né? Que é o termo que está sozinho ali na nossa função horária das velocidades. Já a aceleração, como a gente viu lá, vai ser 6, que é o termo aqui, ó, que multiplica o tempo. Beleza? Aí, ó, questão C. A velocidade quando o tempo é de 6 segundos. Então, perceba que ele te dá o tempo e pede para você determinar a velocidade. Então, você vai utilizar lá a função que ele deu, menos 24, mais 6t. Então, vai ficar v é igual a menos 24 mais 6t. E aonde tem esse t, eu vou substituir o valor que ele deu. Na questão, ele deu esse t igual a 6. Então, vai ficar v é igual a menos 24 mais 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36, né? Então, a velocidade vai ser igual a menos 24 mais 36. Menos 24 mais 36 é igual a 12 metros por segundo. Então, eu encontrei aqui a velocidade 6 segundos depois. Beleza? Então, voltando aqui, a gente tem que essa velocidade é 12 metros por segundo. Show! Então, por último, ele quer que você determine o instante em que o móvel tem velocidade nula. O que seria uma velocidade nula? É quando a velocidade é zero, né? Então, a gente vai colocar um zero no lugar desse v e vai determinar esse instante, ou seja, esse tempo. Então, vamos lá. V, de novo, mesma função. V é igual a menos 24 mais 6t. Certo? Aí, ele quer saber quando a velocidade vai ser nula. Então, esse v vai ser zero. É igual a menos 24 mais 6 vezes t. Esse menos 24 vai passar para o outro lado, mudando o sinal, né? Está negativo, passa a ser positivo. Então, 24 é igual a 6 vezes t. Beleza? Esse 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, t é igual a 24 dividido por 6. 24 dividido por 6, o tempo vai ser igual a 4 segundos. Então, essa seria aí nossa resposta. 4 segundos. Beleza? Então, volta lá, coloca 4 segundos aqui e manda avaliar. Beleza, suave, tudo certo. Então, ó, temos que observe que no instante t igual a 6 segundos, o movimento é acelerado. A velocidade e a aceleração têm sinais iguais, né? Então, a gente tem que no tempo 6 segundos, essa velocidade já se tornou positiva, porque houve uma inversão aí de sinal. Beleza? Então, galerinha, era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre a primeira função aí do movimento uniformemente variado
E aí ficam 3 questõezinhas para vocês tentarem fazer em casa. A gente vai, no nosso momento síncrono dessa semana, dar continuidade a esse conteúdo e finalizar aí movimento uniformemente variado, beleza?